Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Criança no Tempo, do Ian McEwan. Esse livro foi publicado originalmente em 1987, mas a Companhia das Letras lançou ele no Brasil ou relançou agora nesse ano, e por isso eu recebi um exemplar para conversar um pouco sobre ele com vocês. Bom, esse foi o meu terceiro livro do Ian McEwan, e pra mim ele seria uma espécie de desempate, porque o primeiro livro que eu li do autor é o Reparação, e eu gosto muito, muito desse livro, e o segundo que eu li é o Na Praia, que é um livro que eu detestei. E esse livro aqui acabou não sendo um desempate, porque eu gostei dele muito médio, e daí ele fez um ponto pro lado que eu gostei e um ponto pro lado que eu não gostei, e tudo continua igual. Mas enfim, o que a gente tem aqui na sinopse, e que foi na verdade o que me instigou a ler o livro, é que o livro conta a história do Stephen, que é um autor de livros infantis, e que numa ida rotineira ao mercado teve a sua filha desaparecida na idade de 3 anos. Quando começa a história, isso já aconteceu há algum tempo, só que o Ian aqui ele propõe uma narrativa não linear, é uma narrativa bem fora do comum, na verdade, porque ela é muito fluida, ela fica indo e voltando no tempo sem te dar muitas explicações, e nem é assim como se num capítulo a gente estivesse no presente e em outro capítulo no passado. Não, ela passeia e às vezes ela muda de repente de um parágrafo para o outro, e você precisa estar bem atento na leitura para entender o que está acontecendo e onde a gente tá. E eu acho que é uma proposta sólida do autor nesse livro, essa de não te dar muitas explicações e de deixar você entrar na história. Eu acho que ele quis ser, nesse livro, tão fluido quanto o tempo. Você não consegue segurar o tempo nas suas mãos e o tempo é muito relativo. E eu acho que com essa estrutura de narrativa é isso que ele quer passar. Ele quer te mostrar que o tempo realmente escapa pelas suas mãos, e é algo que você nunca vai conseguir entender a fundo, sabe? Ele propõe isso no livro através de passagens da vida dele e até momentos vividos por outros personagens, mas eu acho que o que passa mais essa mensagem do que qualquer outra coisa é a própria estrutura narrativa. E eu acho brilhante quando o autor consegue passar na estrutura de seu texto uma mensagem. Eu fico realmente encantada com escritas que são capazes de fazer isso. Mas mesmo assim, Ana Lu, você não gostou tanto desse livro? Não, porque a história não falou muito comigo. E apesar de eu achar essa narrativa genial, eu me perdia nela muitas vezes. Talvez eu seja um pouco ignorante para alcançar essa inteligência do autor, mas talvez seja só uma questão de gosto mesmo. Só que principalmente eu acho que faltou pra mim mais abordagem desse assunto principal do livro, que é o protagonista tem uma filha desaparecida. Eu com certeza esperava mais dentro desse tema, eu esperava saber mais o que passa na cabeça, como é ter uma criança desaparecida na família. Eu queria saber mais. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da sutileza do autor a tratar sobre esse assunto e tratar sobre o sentimento de uma forma que não é aquela escrachada do você vai chorar. Você vai chorar, eu tô mandando você chorar, porque aqui eu tô contando uma história de uma criança desaparecida. Que eu acho que a gente vê muito por aí em livros que se propõem a contar uma história dramática, né? E não é nem de longe o que acontece aqui. Eu achei que o autor fala do sofrimento de uma forma muito sutil, delicada e madura, porque ele mostra pra gente que cada pessoa sente de um jeito diferente e que mesmo que o sofrimento esteja ali presente na vida da pessoa e que ele nunca vai sair dali, a pessoa tem que continuar a vida, sabe? A gente tem aqui a evolução desse sentimento de dor ao longo dessa passagem de tempo. Então, quando a gente tá vivendo com ele o dia do desaparecimento da menina, a gente já encara duas formas de sofrimento muito diferentes, a dele e a da esposa. Ele foi no mercado com a menina tava do lado dele, ele tinha acabado de falar com ela, ele olhou de novo e a menina tinha desaparecido sem deixar vestígios. Eles colocaram toda a gerência do supermercado atrás da criança, reviraram o supermercado, entraram até, enfim, na parte de frigorífico, de congelamento, chamaram a polícia, as portas do supermercado foram fechadas imediatamente e a criança desapareceu. E além de estar vivendo essa situação desesperadora, ele tem que voltar pra casa sem a criança e falar pra esposa dele: perdi a nossa filha. Então a gente acompanha todo esse momento com ele e ao mesmo tempo a gente lembra da esposa que só tá lá dormindo no final de semana de manhã sem saber que a filha dela desapareceu, e eu não sei qual das duas situações é mais angustiante. Enfim, o Stephen vai chegar em casa, ele vai acordar a esposa e quando a esposa olha pra cara dele, ela já sabe
enfim, que a menina desapareceu, porque ela olha pra ele, ele não tá com a menina e ele tá visivelmente desesperado, ela levanta num pulo, porque ela sabe que foi isso, assim. E aí, enfim, a gente tem essa sequência de dias que vai seguir o desaparecimento da menina, onde os dois vão vivenciar o sofrimento de formas muito diferentes. A Julie vai ficar completamente apática, extasiada, ela vai sentar na poltrona do quarto dela, e é isso que ela vai fazer, ela vai chorar e ela vai meio que se definhar ali sozinha nessa poltrona, enquanto o Stephen tá movendo mundos e fundos ali fora de casa pra encontrar a menina. Então ele tá em contato com a polícia, ele tá em contato com jornais, ele tá colocando anúncios e, enfim, eu não acho que uma forma de sofrimento seja melhor do que a outra. É claro que a do Stephen foi mais proativa e que talvez tivesse mais chances de render frutos, mas eu não julgo a Julie por ela não ter conseguido se mexer, porque... enfim, é uma situação que eu acho que a gente nunca vai conseguir imaginar e eu espero que nenhum de nós viva na pele, porque deve ser uma coisa muito, muito horrível. Enfim, eu acho que ter alguém desaparecido, alguém que você ama desaparecido do nada, eu arrisco dizer que é pior do que a morte, porque a morte você sabe o que aconteceu com a pessoa, você consegue colocar um fim naquilo. Ter alguém desaparecido deve ser um desespero, assim, incalculável e realmente é uma coisa que eu espero nunca vivenciar na minha vida. Enfim, divaguei, mas o que eu quis dizer é que eu entendo as formas de sofrimento e as formas de encarar a situação de cada um dos dois. E não é um spoiler, porque aqui na sinopse, né, o autor já coloca pra gente que o relacionamento deles vai mudar muito e vai acabar definhando ao longo desse período, porque eles têm formas muito diferentes de lidar com o sofrimento e eles não conseguem lidar com isso juntos. E eu já ouvi muito falar sobre como mortes de crianças pequenas acabam com o relacionamento dos pais, que poucos casamentos superam a perda de um filho, e é mais ou menos isso que acontece aqui, porque o tempo vai passando, a criança não aparece e eles não sabem mais lidar com toda essa dor, eles sentem a dor de formas diferentes e de repente então chega um momento que eles não conseguem mais lidar um com o outro. Então a Julie toma uma iniciativa. Ela vai pra um retiro e depois ela não volta. Ela compra, aluga, não sei, uma outra casa muito afastada, num bosque, e ela vai ficar lá, ela vai se isolar. E depois a gente fica sabendo, né, um pouco do processo dela também. Mas, por hora, a gente vai acompanhar só o Stephen, tanto no passado quanto no futuro. Então a gente vê um Stephen que, por mais que tenha que conviver com essa dor e levar a vida dele pra frente, ele procura a Kate em cada criança que ele vê no caminho dele. Em alguns momentos ele pira achando que uma criança aleatória, que não tem nem a idade que a sua filha teria, é a sua filha. Ele fica pensando em como ela seria se ela estivesse com ele, ela teria tantos anos de idade, ela estaria fazendo isso, ela estaria fazendo aquilo. E ao mesmo tempo ele tem as outras partes aí da vida dele, que de uma forma ou de outra envolvem a infância, porque ele foi um escritor famoso de livro infantil. No momento ele não tá escrevendo nem publicando nenhum, mas esse livro dele é uma coisa curiosa, porque ele não escreveu para que o livro fosse infantil. E um editor se apaixonou pelo livro, o editor, que se tornou depois um grande amigo dele e um personagem muito presente nesse livro, publicou esse livro como sendo infantil. Repito, o que no começo o Stephen não queria de jeito nenhum, mas foi uma proposta inegável, né, de dinheiro, enfim. E atualmente ele trabalha num comitê de proteção à infância ou algo do tipo de educação. Então a gente tem também essa pegada política no livro, porque a gente tem um ministro e a gente tem um comitê discutindo infância e formas de educação, e eles falam muita coisa bizarra dentro dessas discussões. E nesse comitê foi escrito um manual da puericultura, né, que seria um manual de como criar as crianças, e esse manual vai sendo entregue pra gente em doses homeopáticas no começo de cada capítulo. Então a gente tem aqui, ó, manual autorizado de puericultura, um trechinho dele, né, antes de cada capítulo. E é um manual absurdo, na minha opinião, né, não tem nada a ver com a forma com que eu imagino que uma criança deva ser criada. Eu vou ver se eu acho aqui algum dos trechos que eu achei mais absurdos. Olha só isso aqui. No entanto, certos indícios sugerem que quanto mais intimamente um pai se envolve no cuidado cotidiano de uma criança pequena, menos efetivo ele se torna como figura de autoridade. A criança se sente amada por um pai capaz de equilibrar de forma adequada a afeição e o A criança que se sente amada por um pai capaz de equilibrar de forma adequada a afeição e o distanciamento estará mais preparada emocionalmente para futuras separações, que formam uma parte inevitável de toda a evolução rumo à vida adulta.
Eu não concordo nem um pouco com isso, e eu já leio muitos estudos falando de parentalidade positiva e criação com apego, e que provam justamente o contrário, né? Que quanto mais amor e carinho você dedica a uma criança, mais ela vai se sentir pronta pra encarar o mundo, porque ela sabe pra onde voltar, porque ela entende esse amor e ela cria uma confiança dentro dela. É claro que não é em 100% dos casos, não tem um manual, uma fórmula pra criar uma criança, porque inúmeros fatores estão envolvidos, até a personalidade dela própria, mas enfim, esse manual é basicamente baseado no distanciamento afetivo e sei lá, até um pouco de violência, se eu não me engano, em algum dos trechos ele fala que tem sim que bater no filho, porque, enfim, que é assim que se deve criar. É um manual com o qual eu não concordo de forma nenhuma, e isso é discutido no livro também, né? Não é como se o livro estivesse pregando esse manual. Ele também é visto de uma certa forma crítica. Mas enfim, essa foi uma pegada política aí que o autor colocou no livro. Mas, sumariamente, eu diria que esse livro fala do tempo e da infância. Sobre o tempo eu já comentei, e eu acredito que também seja sobre a infância, porque ele fala da infância em muitos aspectos do livro. Não só quando ele fala dessa criança que foi roubada e que, enfim, né, sua infância não pôde ser vivida pelos seus pais, mas o Stephen também vai falar bastante da infância dele, das memórias que ele tem da infância. Ele vai discutir questões da infância dele com os pais dele, que também estão presentes no livro em alguns momentos, e a gente tem aí uma questão de infância também trabalhada através desse outro personagem que é o Charles Dark, que é o amigo editor do Stephen que eu comentei aqui, que pra mim foi uma das partes mais bizarrinhas do livro e eu não vou comentar porque eu acho que seria um spoiler, mas enfim, a gente tem diversas vertentes aqui de situações e de histórias que culminam em falar sobre a infância e sobre o tempo, então por isso eu acho que esses são os verdadeiros protagonistas do livro. Como eu falei, é um livro que não fala tanto comigo, mas indiscutivelmente é um livro muito bem escrito e muito interessante, e eu acho que muita gente pode gostar. E eu vou aproveitar essa resenha então pra falar pra vocês que eu acabei recebendo 2 exemplares desse livro da Companhia das Letras, e então eu resolvi que eu vou dar um de presente para algum de vocês. Para participar da seleção, você tem que ser inscrito aqui no canal e deixar um comentário nesse vídeo falando que você se interessa pelo livro. Eu vou então sortear alguém entre os comentários que eu tiver recebido, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e deixem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima, tchau!